Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Agora eu tô ficando experiente nisso aqui, tô apontando certinho pro escudo do Botafogo, porque, repito, aqui o Botafogo sempre joga em casa. Ó, eu tô esperto. Bom, gente, vamos falar aqui, vamos fazer o nosso pré-jogo de Botafogo e Atlético Mineiro. Como eu falei na capa do nosso vídeo, o reencontro dos finalistas. Botafogo e Atlético Mineiro disputaram a final da última Libertadores e a gente sabe muito bem como terminou essa história. Botafogo campeão, Botafogo conquistou a glória eterna e nós temos agora na nossa manga uma taça com o número 1, porque o Botafogo está no hall dos vencedores do nosso torneio continental. Deixa eu dar uma endireitada aqui na gola. Pronto, daqui a pouco a gola vai voltar, tá no erro de novo. Mas vamos falar sobre esse jogo. Deixa o like, comenta, compartilha. Bora pra vinheta falar de Botafogo e Atlético Mineiro. Vamos lá! Antes de falar com vocês sobre Botafogo e Atlético Mineiro, deixa eu falar aqui e recordar vocês a nossa nova parceira, Instant Gaming. Link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. A Instant Gaming é a melhor loja de videogames do mercado. Se você quer encontrar uma loja virtual para você dar aquele boost no seu Xbox, no seu PlayStation, no seu Nintendo Switch ou no seu computador, a Instant Gaming, link na descrição, é a sua casa perfeita. A melhor loja no quesito preço, onde você ainda encontra produtos com quase 80% de desconto. Então passa lá na Instant Gaming e bora falar de Botafogo e Atlético Mineiro. Boas compras lá na Instant Gaming. Vamos começar falando primeiro, naquele nosso esquema, do time que não é o Botafogo. Porque a prioridade é o Botafogo, aqui nós torcemos para o Botafogo, mas fazemos um trabalho aqui respeitando a todas as equipes, porque aqui não tem negócio de... A gente brinca, a gente zoa, mas não tem desrespeito com nenhum tipo de instituição esportiva do futebol brasileiro. Então vamos começar falando aqui do Atlético Mineiro, que não começou bem o Campeonato Brasileiro, assim como o Botafogo, tá? E precisa vencer, precisa convencer o seu torcedor. O Cuca, inclusive, ele já falou que ele tem medo de uma possível crise no time do Atlético Mineiro. Esse time que começou a temporada sendo campeão mineiro e até começou de forma satisfatória a Copa Sul-Americana, vem conseguindo acumular a ira do seu torcedor por conta do seu péssimo rendimento. A cada jogo que passa, parece que o rendimento do Atlético Mineiro piora. Então o Cuca tem esse medo de repente perder para o Botafogo, e isso vai acontecer, mas tem esse medo de perder para o Botafogo e de repente acabar estourando uma crise no Atlético Mineiro. Segundo ele, é a última coisa que ele quer, então ele tem esse medo, tá? O time do Atlético Mineiro tem os desfalques do Guilherme Arana. O Guilherme Arana se machucou na seleção brasileira, então ele já está fora e tem algum tempo, né, fora de ação no Atlético Mineiro. Além dele, também estão fora o Patrick, o Alan Franco, o Igor Rabelo, o Júnior Santos, o Cadu, Caio Maia e o Brian Palacios. A escalação do Atlético Mineiro não deve fugir muito dessa que eu vou passar para vocês aqui agora. Deve ir de Everson, Saravia ou Natanael, Júnior Alonso, Lianco e Caio Paulista. No meio de campo, Fausto Vera, Rubens ou Gabriel Menino, escolha do Cuca nesse ponto aí, e Gustavo Scarpa. E no ataque, Coelho, Rony e Hulk. Toda a atenção do mundo a esse trio de ataque do Atlético Mineiro. Coelho é um jogador muito importante nesse time do Galo. O Hulk é o grande nome, é o homem-gol do time, mas o Rony também precisa mostrar serviço ao time do Atlético Mineiro, ao torcedor do Atlético Mineiro. Por isso, toda a atenção, porque ele com certeza vai querer se aparecer nesse grande jogo que será Botafogo e Atlético Mineiro. Toda vez, eu tenho essa teoria, toda vez que você tem um grande jogo, o jogador que está sendo contestado vai querer aparecer mais nesse grande jogo. Talvez seja o jogo para o Rony realmente cair nas graças
do torcedor atleticano. Espero que isso não aconteça. Espero que o Cuca esteja certo, que a crise vá para o lado do Atlético Mineiro e não venha para o nosso lado. Botafogo que precisa vencer o jogo. Então, essa é a escalação do Atlético Mineiro. Agora a gente vai começar a falar do Botafogo, mas antes já deixa o like, comenta, compartilha, fortalece o canal Memória Alvinegra, meta de 10.900 inscritos, estamos perto, depois a gente pensa no resto, mas a princípio vamos bater 10.900 inscritos. Já estou muito agradecido a vocês por ter conseguido a marca de 10.000 inscritos, mas já que a marca de 10.900 está aí, vamos a ela. Agora sim, vamos falar do Botafogo, porque eu sei que nisso tudo que eu falei, você já deixou o seu like, já compartilhou, já se inscreveu no canal. Então, bora falar do Botafogo agora, que com 2 empates, uma derrota e uma vitória, segue um início de campeonato brasileiro tão acidentado quanto do Atlético Mineiro. Na 10ª posição, o Renato Paiva, na minha opinião, vai seguir o seu padrão. Eu já peguei esse padrão, comenta aqui embaixo se você pegou esse padrão do Renato Paiva. É coisa minha, eu acho que ele segue esse padrão. Nesse padrão que o Renato Paiva segue, o Botafogo deve seguir naquela alternância entre Patrick de Paula e Savarino, sendo o nosso meia de criação. Vocês sabem muito bem que eu sou contra esse posicionamento do Patrick de Paula nas mãos do Renato Paiva. Já falei aqui no vídeo algumas vezes que o Botafogo não é posto de recuperação, não tem que colocar o Patrick de Paula porque tem que recuperar o jogador. O jogador se recupera se ele quiser e o técnico tem que colocar os jogadores que são possíveis para aquela partida. Para mim, o Patrick de Paula é apenas um jogador neste momento para compor o elenco. É muito bom entrar no segundo tempo, entrou muito bem contra o São Paulo, buscando o jogo, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Ele é um quando começa jogando e é outro quando entra durante o jogo. Quando ele entra durante o jogo, ele perde o jogo o tempo inteiro, pede bola, chuta, finaliza, né? Mas quando ele começa jogando, ele passa a ser aquele jogador de pelada em que a bola passa por ele, a bola não chega nele, porque ninguém confia em tocar uma bola pro Patrick de Paula. Então, eu discordo de qualquer escalação em que você tenha Patrick de Paula começando o jogo. Ele, para mim, é composição de elenco. Tanto para o lugar do Savarino, que é onde ele gosta, onde o Renato Paiva gosta de colocá-lo, quanto também no que é a minha opinião, mesmo se ele for o reserva imediato do Marlon Freitas. Para mim, ele precisa entrar nos jogos quando os jogos estiverem ali já na sua parte final. Então, esse é o meu ponto sobre o Patrick de Paula. Nós não temos problemas com respeito à suspensão, nós temos aqueles problemas que a gente já conhece sobre lesão, né? O Bastos, Nathan Fernandes, o Marçal não estão disponíveis para o jogo, Danilo Barbosa a mesma coisa. E cara, o Botafogo precisa vencer. Se já era assim contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, mais ainda. A cada rodada que passa e o Botafogo não vence, vencer passa a ser mais importante. Lembra aquela coisa que eu falei com vocês num dos vídeos anteriores aqui do canal? Que estamos apenas, agora eu posso falar a 5ª rodada, estamos apenas na 5ª rodada, beleza. Mas ao mesmo tempo, já faltam 33 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Vai deixar bater 30? Vai deixar bater 20 para depois correr atrás? Vai deixar a água bater lá? Então, é bom que o Botafogo vença o quanto antes. Nesse padrão que o Renato Paiva segue, a escalação do Botafogo não deve mudar muito, além dessas posições que eu vou falar para vocês. Na lateral esquerda, o Alex Telles deve começar jogando. E na ponta esquerda, deve ir o Savarino, com o Patrick de Paula jogando ali como terceiro homem de meio de campo. Já falei para vocês, não defendo essa escalação, mas acho que é o que realmente deve acontecer. Sobre o Alex Telles, eu defendo, como eu defendi o Cuiabano no jogo contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, eu vou defender o Alex Telles agora, porque eu acho que ele, perto do Cuiabano, é um jogador que ele tem mais veia defensiva. Eu tenho medo do Atlético Mineiro, com esse trio de ataque, jogar nas costas do Cuiabano, que avança muito. Então, preferia alguém que ficasse um pouco mais. Na minha concepção, se a gente tivesse o Marçal disponível para jogo, eu, Leozão,
iria de Marçal, porque é o lateral esquerdo mais defensivo que temos. A gente precisa se resguardar um pouco mais defensivamente para não deixar o nosso costado da zaga ali a bel prazer do time adversário. Então, entre Cuiabano e Alex Telles sem ter o Marçal, eu prefiro nesse jogo contra o Atlético Mineiro o Alex Telles. Com essas informações que eu trouxe para vocês aqui, o Botafogo então deve ir a campo com aquele time que a gente já está acostumado. John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, os três de frente ali na frente dos volantes, Arthur, Patrick de Paula e Savarino, e no comando do ataque, o Igor Jesus. Vai ser o reencontro do Botafogo com o Atlético Mineiro, vai ser o reencontro que não vai ter como a gente não assistir e não lembrar da campanha que fizemos na Libertadores de 2024. Então, com certeza vai ser um grande jogo e o Atlético Mineiro vai vir mordido por conta de ter perdido também a final da Libertadores e porque precisa mostrar em 2025 que o time do Atlético Mineiro pode jogar melhor do que vem jogando. Porém, ruim para o Atlético Mineiro é que o Botafogo também precisa mostrar que pode jogar mais do que vem jogando. Então, vai ser um confronto em que as duas equipes com certeza vão pensar em um único resultado: a vitória. Se as duas equipes acabarem empatando, eu tenho certeza que vai ser um clima de velório e Botafogo e Atlético Mineiro vão sair tristes de campo, porque eles sabem que eles precisam vencer o quanto antes. É isso que eu queria passar para vocês, gente. Vocês agora estão prontos para os pré-jogos do setor visitante, do Fogão do Meu Coração, do canal do TF, do Brown e do Fabiano Bandeira. Vocês já estão semi-prontos. Então, grande abraço para vocês. Olha, não esqueçam, link na descrição. Vocês não podem perder um desconto de mais de 80% nos jogos na Instant Game, parceira do canal Memória Alvinegra. Clica no link da descrição, tá certo? Grande abraço para vocês, valeu, fui!